Está aparecendo a apresentação para vocês ou não? Tá sim. Não, Tá? assim, agora tá. Agora tá? Ok. Bom, então, eu vou falar então primeiro sobre a bioengenharia, que é um conjunto de técnicas, né, que se aplica em condições específicas e algumas das condições a gente encontra na região que foi afetada pelo acidente lá de Mariana, que a gente vai mostrar depois, tá? Bom, o que a gente entende por bioengenharia? Se vocês buscarem aí só bioengenharia, vocês poderão, inclusive, cair em matérias em assuntos vinculados à medicina, por exemplo. Então, bioengenharia é um termo mais genérico, mas quando a gente está falando na nossa área, a gente falar só bioengenharia é suficiente, mas se for necessário explicar de uma forma mais completa, o termo normalmente seria bioengenharia de solos, tá? Mas, de modo geral, a gente trata só com bioengenharia. O que consiste essa área de conhecimento? Existe uma linha que não chama de bioengenharia, que chama de engenharia natural, tá? Então, existem algumas regiões, né, na Europa, que o pessoal usa esse termo, engenharia natural, e alguns profissionais no Brasil, principalmente na área acadêmica, às vezes chamam como bioengenharia natural, mas no dia a dia, bioengenharia é o mais conhecido. Bom, a gente denomina com essa terminologia da bioengenharia as métodos que são utilizados para recuperar áreas degradadas quando somente a vegetação não dá conta da recuperação, tá? Então, quando eu preciso combinar estruturas físicas de adequação para poder dar segurança para o local, e isso não vai ser obtido só com a vegetação, então, quando eu preciso usar vegetação e estrutura física para contenção normalmente, de taludes, de barranco de rio, né, que são as principais áreas que a gente usa, então a gente chama de bioengenharia. Ou seja, eu uso na bioengenharia materiais inertes que são necessários para contenção de processos erosivos, né, para estabilidade física, né, da área, mas também eu incluo material vivo com o objetivo de formar um ecossistema ali, mesmo que a área necessite de um apoio físico ali. Então, isso é diferente, gente, de quando eu pego, por exemplo, uma margem de ribeirão e faço, como está cedendo, tem um barranco cedendo, etc., a gente vai lá e faz uma canalização ou um muro de arrimo. Então, aquilo ali não é bioengenharia, aquilo ali é uma estrutura física de engenharia que foi feita para conter o processo erosivo, mas não tem associação com plantas, né, com plantas vivas. Então, na bioengenharia, a gente usa plantas vivas, material que pode ser de origem vegetal, mas inerte, né, e outros materiais que forem necessários para construir essas estruturas físicas para contenção e proteção ali de encostas e controle de processos erosivos, né? Então, a gente combina aí conceitos estruturais, que eu diria assim, quer dizer, que são necessários para a estabilização da área, mas, né, conceitos biológicos e ecológicos para construir o que a gente chama de estruturas vivas,
né? Porque eu tenho a vegetação ali, e a vegetação tem como objetivo criar um ecossistema novo ali, apesar da presença dessas outras estruturas que às vezes são necessárias. Tá? Assim como em áreas degradadas e depois os processos para recuperação, na bioengenharia, eu também tenho áreas que, a gente também tem áreas que podem precisar de um baixo grau de intervenção, com uma situação mais simples, mas algumas áreas um pouco mais avançada, intermediária, e temos áreas que precisam de muita intervenção, de muita ação, para controle de processo erosivo. Então, depende muito do tamanho do projeto, do tamanho da área que a gente vai usar. Então, como eu falei, quando o uso exclusivo de material vegetativo não é suficiente para proteger o talude dos processos erosivos, então eu preciso de um outro apoio, né? E aí a gente conjuga esses materiais inertes, né, para conseguir já promover essa estabilização desde os estágios iniciais, né? Então, consiste em usar material inerte para proteção física, junto com plantas, desde o estágio inicial, junto, para formar depois uma estrutura que tenha uma aderência aí à paisagem. E aí, os resultados que a gente espera desse processo. Então, tá aí, ó, a estabilização da encosta, do talude ou barranco, redução do potencial de erosão dessa área, e a recuperação de uma condição ambiental mais adequada, mantendo os processos ambientais de forma natural, fluxo de água, de organismos. Então, por isso que a gente entra com a vegetação, porque, igual eu falei para vocês, se a gente fizer um muro, eu não vou ter fluxo. Imagine um ribeirão que tenha uma parte lá, uma margem que está com problemas erosivos, aí a gente vai lá e constrói um muro. Eu deixo, né, ou faz a canalização daquele trecho. Então, eu deixo de ter esses processos ocorrendo aí, esse fluxo de água e organismos da parte de cima da encosta com a água, ele deixa de ocorrer naquele espaço. Então, por isso que a bioengenharia entra para conseguir manter esses processos ecológicos aí de forma adequada, né? E como que a bioengenharia consegue nos dar esses resultados, né? Primeiro, pela adequação do ângulo de inclinação do talude, que é a primeira providência que a gente vai tomar, e essas estruturas físicas que nós vamos colocar, elas vão aumentar a resistência da encosta, ou que já tem erosão estabelecida, ou uma erosão potencial. Então, primeira coisa, como eu tenho essa estruturação física e faço a readequação do ângulo de inclinação do talude, eu consigo aumentar a resistência contra processos erosivos. Por outro lado, com a vegetação junto, eu consigo restabelecer os processos ecológicos, né? E, nesse caso, além do restabelecimento dos processos ecológicos, dos fluxos, a vegetação também vai contribuir para a estabilização física aí do talude pelo sistema radicular. Né? Então, a vegetação também tem um componente importante, e tanto que a gente vê que em algumas áreas de bioengenharia a gente não consegue usar espécies arbóreas por causa do porte, do peso, né? Muitas vezes a gente não consegue encontrar espécies nativas e acaba tendo que usar alguma espécie exótica, porque ela, às vezes, tem uma espécie exótica que consegue cumprir um determinado papel que eu não tenho uma espécie nativa. Então, nem toda a área de bioengenharia a gente vai conseguir fazer com espécies nativas, né? Isso é uma falha que nós temos aqui no Brasil e uma busca que a gente tem de espécies novas. Mas existem algumas espécies aí exóticas que têm algumas características muito interessantes e, com certeza, vão continuar sendo utilizadas por esse fator. Né? E o terceiro ponto é que essa estrutura mais natural, ela permite a integração dessa área à paisagem, e quando a gente fala integração na paisagem, eu estou falando desde o aspecto ecológico, desses fluxos de corredores, de fauna, etc., até também em relação à beleza cênica da paisagem. Né? Então, uma paisagem com aspecto natural é muito mais interessante do que uma paisagem com um muro,
sem vegetação, né, uma estrutura física só de contenção. Então, isso essa integração à paisagem, ela tem esses dois pontos, do ponto de vista ecológico e do ponto de vista também da beleza cênica da área. Então, eu consigo esses resultados por essas ações aqui dos diferentes componentes. Bom, como eu já mencionei, a bioengenharia ela é muito usada em áreas ripárias, em áreas, né, na beira de cursos d'água, né, de corpos d'água. E principalmente em alguns casos, porque por que nós temos essa adequação? Pense bem, nós temos um rio, um ribeirão, e temos um processo erosivo na margem. A gente tem extrema dificuldade de fazer qualquer ação embaixo d'água, né? Então, eu tenho ali um limite ali, o contato da água com o solo, com a margem, é uma área de extrema sensibilidade, né, por causa da força da água, da energia da água, e a gente tem as flutuações do curso d'água, em função de período chuvoso ou não. Então, a gente tem, em alguns momentos, um fluxo muito grande, e ele pode causar processos erosivos na margem, né, principalmente em função de que esses taludes e solos nessas margens, eles são formados, na grande maioria das situações, por camadas distintas, né, de materiais, solos sedimentares ali. Então, muitas vezes, esses diferentes materiais, eles podem acabar auxiliando na existência de fraturas no solo. E aí isso confere, às vezes, uma baixa estabilidade, né? E aí a gente vê escoamento da água superficial que vem do relevo da encosta acima. Ali é o contato com o curso d'água. Então, a água pode estar caindo no curso d'água por aquele ponto. E aí eu ainda tenho a força da água do próprio curso d'água que pode solapar a base ali do barranco. Então, por isso que, normalmente, essas áreas são bastante sujeitas a processo erosivo e, consequentemente, a bioengenharia é uma ferramenta importante. Por quê? Porque na margem de um curso d'água eu tenho um ecossistema muito importante, né, de grande relevância. Então, é preciso tornar essa área o mais natural possível, né. Então, a bioengenharia vem com um grande potencial para corrigir esses barrancos de rio, margem de reservatórios, né, e permitindo essa maior integração entre a vegetação ciliar, que vai ficar adjacente, aquela borda e o curso d'água. Então, isso permite, se aquilo for ocorrer de forma mais natural, eu tenho fluxos mais naturais, eu tenho animais vindo para dessedentação, né? A gente tem transporte de frutos para dentro da água. Então, assim, a gente tem vários processos ecológicos que vão ser muito mais eficientes se a gente tiver essa integração mais natural, tá? E os efeitos, então, esperados da bioengenharia, né, a gente tem uma lista aí desses efeitos, que seria evitar a erosão superficial pela ação das raízes das plantas, que vão se estabelecer, evitar a erosão pelo impacto das gotas de chuva, porque a vegetação, a parte aérea vai interceptar essa água, né? Então, eu tenho a raiz segurando o solo abaixo, eu tenho a interceptação da água, evitando o impacto direto. Com isso, reduz a instabilidade dos taludes pela propriedade de ancoragem das raízes, né? Raízes profundas vão ajudar muito. Permite a adequação do escoamento hídrico do declive. Então, é possível a gente fazer o reafeiçoamento desse declive e adequar esse escoamento da água superficial aí, até o curso da água. Né? Por outro lado, também, a gente vai trabalhar na base da encosta, tá? Então, se o processo erosivo está acontecendo na base da encosta, a gente vai trabalhar na base do barranco, né? E também eu posso trabalhar contendo sedimentos da parte mais superior do declive, né? Sendo ele pequeno ou não, ou maior. Então, se eu tenho um declive maior, e uma rampa maior, eu posso precisar de conter essa velocidade da água para ir contendo os sedimentos, para não chegar tanto sedimento no rio. Então, isso a gente pode fazer
pode conseguir pela bioengenharia. Consequentemente, a gente melhora a qualidade da água, se ajuda a reter os sedimentos e cessar os processos erosivos. Com isso, eu crio ou melhoro condições de habitat para fauna, tanto fauna terrestre quanto fauna aquática, né? E além de melhorar os aspectos estéticos. Então, os efeitos dessas técnicas de bioengenharia nas áreas ripárias, né, eles podem ser, estão aí os principais listados aí. Bom, mas aí, né, na bioengenharia, quais são os materiais que a gente usa, então? Então, nós vamos usar material vivo. Então, nós vamos usar planta viva. Né? Então, nós vamos usar tanto vegetação herbácea, quanto arbustiva, quanto arbórea. Vejam bem, eu já separo aqui, inicialmente, porque como nós estamos falando de área de encosta, de barranco, processo erosivo, vejam bem, nem sempre vai ser adequado a gente inserir plantas arbóreas, porque a planta de porte arbóreo, quando crescer, ela pode ampliar, aumentar o peso, e se a área for instável, ela pode provocar ou avançar os processos de deslocamento de massa. Então, nem sempre nós vamos usar vegetação arbórea, mesmo que anteriormente tivesse vegetação arbórea. Só depois de algum tempo se estabilizar totalmente, pode ser que a vegetação nativa arbórea que chegue possa ser mantida. Mas existem algumas situações onde até é feito um controle dessa vegetação arbórea para não deixar, em uma determinada etapa, não deixar ter um problema contrário, né? Causar um problema e não ser uma solução. E como material inerte, esse material inerte, gente, é o material que vai ser usado para a estruturação física do local, né? Para auxiliar na estabilidade física. Então, o que a gente pode usar com material inerte? Material não é material vivo. Então, eu posso usar material de origem vegetal, tá? Eu posso usar tronco, eu posso usar galho, eu posso usar raiz, tá? Então, vocês vão ver isso aí. Às vezes a gente usa troncos para fazer algumas estruturas, usamos raiz com parte do caule do tronco também para fazer algumas estruturas, e muitas vezes galhos também, né? Existem as chamadas biomantas, que são esses geotêxteis, né? Que são mantas de fibra natural, inertes, que são usadas numa determinada etapa da implantação para conseguir proteger o solo enquanto a vegetação não se estabelece. Então, eu não sei se vocês já viram as biomantas, eu tenho umas amostras aqui, infelizmente vocês não vão poder pegar, mas deixa eu pelo menos mostrar aqui para vocês. Estão vendo? Estão vendo, gente? Vocês estão me vendo ou vendo uma fibra de coco? Sim, tá dando para ver. Tá dando para ver? Então, isso aqui, ó, é uma manta. Esqueça essa parte pretinha aqui, porque isso aqui tem um outro objetivo. Mas isso aqui, ó, é uma manta feita, né, com fibra de coco. Essa aqui é toda de fibra de coco, tá? E não sei se vocês vão ver, mas aqui, ó, acho que não deve estar dando para ver, tem uma malha de costura, de linha de nylon bem fininha, que aqui são 2 camadas, ela é costurada nesse material para que esse material fique firme. Então, essas biomantas, elas tratam de fibras naturais que recebem uma estruturação aí, que é uma telinha, uma costura, que pode ser desse padrão aqui fininho. Esse aqui, então, isso aqui é uma manta de fibra de coco com essa costura simples. Nós temos vários modelos. Nossa, eu já sujei minha sala aqui ontem, mas sujando. Ô, professor, aqui deixa eu perguntar, ela não vai degradar, não? Vai, o objetivo é isso mesmo. Só que a degradação dela vai depender do tipo de manta. Então, como que a gente usa a biomanta? A gente faz a semeadura de espécies, normalmente espécies de rápido crescimento, e coloca a biomanta por cima. E aí, a biomanta vai ter uma duração, aí vocês vão ver que vai depender muito do uso, ela vai ter uma duração pequena, justamente por ser biodegradável. E, inclusive, a costura dela é com material biodegradável também, tá, meus fios?
E aí, quando ela se degradar, a vegetação já se estabeleceu. Então, por isso que ela é usada, né, bem nessa fase inicial mesmo. Entendeu? Ó, aqui eu tenho outros. Ontem eu mostrei para a turma, depois eu vi o vídeo, acho que ficou faltando. Essa aqui, ó, é uma. Vocês estão vendo? Tá perto ou tá longe demais para vocês verem, hein? Tá bom, tá dando para Tá ver. bom. Ó, o plástico tá rasgando todo. Eu vou tirar logo uma vez uma parte, depois eu coloco outra. Não posso perder, porque isso aqui são amostras de uma empresa. Então, vocês vão ver que aqui, ó, eu tenho a identificação do tipo de biomanta com as características. Então, essa é uma biomanta também de fibra de coco, tá? Eu tenho a costura, né, com aquela linha fina, mas eu tenho uma outra costura com uma linha mais grossa aqui. Então, eu tenho a definição dessas biomantas, depende do material que é, essa aqui também é de fibra de coco, e dessa costura. Então, essa combinação, e da gramatura, por exemplo, também, essa aqui tem 300 gramas por metro quadrado, tá? E a degradação dessa aqui, ó, é entre 30 e 48 meses, tá? E ela tem uma resistência à tração de 65 kgf por metro. Essa aqui é um outro tipo de manta, que minhas amostras são tão antigas que o plástico está literalmente desmanchando. Estão vendo que dá até para ver por ela? Olha, essa é uma manta aqui, ó, integralmente feita de palha. Ela não tem fibra de coco, é de palha agrícola, tá? Então, tá aqui, ó, fibras vegetais dilaceradas e desidratadas, entrelaçadas e incorporadas em redes de polipropileno dos dois lados, por meio de uma costura longitudinal, um processo industrial, com fios resistentes degradáveis, espaçamento entre os fios, entre os pontos, ou seja, tem todas as características aqui. E tem também a indicação para cada tipo de área. Então, por exemplo, essa aqui, a aplicação dessa aqui, ó, é para projetos de bioengenharia, para recuperação de áreas degradadas em rodovias, ferrovias, etc. Taludes de aterro e corte em até 50% de inclinação. Não deve ser com mais. Minerações, gramados, né, indicado para solos de baixa a média suscetibilidade à erosão e drenagens de baixo fluxo. Então, essa variação de tipos, aquela ali é toda de palha agrícola, essa aqui também é toda de palha agrícola, mas com uma resistência à tração até semelhante, mas ela tem um outro tipo de especificação, tá? É uma outra nomenclatura. Agora, eu queria mostrar essa aqui, ó. Essa outra aqui é de fibra de coco, tá? Só que ela tem, num dos lados dela, ela tem essa tela de polipropileno, além das costuras com nylon, ela tem essa tela de polipropileno que dá bem mais resistência, tá? Então, é um tipo de tela para um outro uso, né? Então, aqui, ó, é 100% fibra de coco, e é para áreas com alta suscetibilidade à erosão, tá? Então, assim, a gente tem, porque ela é reforçada, tá? Então, ela é reforçada com essa costura. Essa aqui, ó, tem o mesmo tipo de tela segurando, mas com outra dimensão. Então, vocês vão encontrar uma grande variedade desse tipo de fibra, e tem, inclusive, uma que é bem fininha, quer ver? Essa aqui eu deixo guardar dentro da caixa aqui, porque ela me suja totalmente meu espaço aqui. Essa aqui, ó, isso aqui é uma bobina, tá? Aquele eram amostras, isso aqui eu tirei da bobina. Então, isso aqui, ela tá enrolada, eu cortei um pedaço, mas para vocês verem, é realmente só palha agrícola, e tem essa redinha de costura de nylon verdinha. Essa aqui, ela tem a costura de um lado e
do outro lado. Então, ela tem essa costurinha fina aqui, dos dois lados, mas ela é toda só de palha agrícola. Então, isso aqui, esse tipo aqui, elas vêm nesses rolos, gente, nessa bobina, só que mais larga, e a gente, no uso, a gente vai desenrolando. Esse tipo aqui, ele é bem mais, de degradação mais rápida, e não seria aplicável em áreas com alta suscetibilidade a processos erosivos. Então, vocês vão ver aí, depois vocês podem pesquisar, se vocês procurarem biomanta, vocês vão achar produtores de biomanta no Brasil, e vão achar possivelmente aí na internet várias aplicações, várias empresas que trabalham com essa área da bioengenharia, tá? Mas é só para, quando vocês voltarem, a gente faz algumas oficinas e tenta mostrar para vocês ao vivo, tá? Então, essas biomantas, elas vão ter esse uso. Você faz a semeadura e a biomanta vai ajudar a fixar o solo contra o processo erosivo até que as plantas, né, consigam se estabelecer. Eu posso usar como material inerte também pedra, tá? Que é bastante usado no que a gente chama de enrocamento. É quando a gente utiliza pedras para segurar as bases do barranco, normalmente na base, né? Ou a gente usa em gabiões, que são, não sei se vocês conhecem o termo, mas é esse sistema de confinamento celular aí, que utiliza polietileno, arame, tela, etc. Mas são estruturas, depois eu tenho imagem ali, que você coloca as pedras, as rochas ensacadas, né, dentro de telas. E isso fica um material estruturado. Isso é muito comum, os gabiões em beira de estrada, vocês vão ver muito isso em áreas onde tem deslizamento, a gente vê os gabiões na base da encosta. Então, eles entram um pouco, né, ali, ocupam ali a base, vão sendo colocados em gradientes, e dali para cima tem o solo que continua. Quando a gente faz isso, só o gabião ali, aquilo não é bioengenharia, viu, gente? Mas eu posso usar esse material junto num processo de bioengenharia. E posso, em algumas situações, usar algum tipo de concreto e tudo, é lógico, igual eu falei, não é muro, tá? Mas em algum lugar, se for necessário, a gente pode, numa parte e tudo, concretar alguma coisa, mas é muito pequeno, pouco uso, tá? E metal também, até metal a gente pode usar, normalmente é utilizado nos grampos, para prender a biomanta, tá? Então a gente tem, às vezes, que utilizar algum material, por exemplo, tela, arame, para fazer a amarração desse material, então isso aí a gente usa também. E uma coisa importante de falar é que nas técnicas de bioengenharia, a gente tem algumas técnicas, modelo, etc., mas a gente pode trabalhar tanto num barranco de um rio, lá no meu sítio, que tem 10 metros que está desmoronando, ou numa grande obra, numa área de mineração, que tem que fazer todo um processo segurança das estradas, etc. Então, eu tenho dimensões diferentes de uso desses processos, tá? Então, quando eu estou numa dimensão industrial e tudo, dificilmente eu vou poder trabalhar com material local, tem que trazer tudo. Mas para algumas soluções, e vocês vão ver no grupo de imagens que tem a seguir, a gente pode procurar os materiais disponíveis no local e com baixo custo. Tá? Então, a gente pode usar, né, material de mais baixo custo que tenha disponibilidade. Só para vocês terem uma ideia, eu estou esperando agora mais essa vez esse ano para implantar um experimento de bioengenharia como aluna da graduação, e a gente, por exemplo, não tinha biomanta. Então, ela conseguiu ganhar algumas biomantas, porque não tem um projeto sem financiamento. Então, ela conseguiu ganhar um pouco de biomanta, e até parte daquela que eu mostrei ali no rolinho. E também a gente resolveu testar. Falei, será que aquele saco de café, aquele saco de fibra, será que ele também não daria certo? Aí a gente conseguiu ganhar saco de café usado, né, de uma torrefação aqui em Perdões, e aí a gente vai testar a biomanta e vamos testar também o saco de café. Ela já abriu, já costurou tudo, já fez os rolos, e nós vamos experimentar numa área ali. Tá? Então, assim, eu posso utilizar aí de materiais que eu tenha na propriedade com baixo custo para fazer quando eu estiver trabalhando em pequenas áreas, tá? Mas não dá para pensar nisso quando eu estiver numa escala, né, industrial, ok? Bom, como que a gente vai fazer essa bioengenharia?
como sempre, primeira etapa, diagnóstico da área que nós temos que fazer a correção. Avaliando o diagnóstico, nós vamos ter a ideia da necessidade de intervenções que nós precisamos, que tipo de intervenção, quais são os problemas e etc. Aí, na segunda etapa, nós vamos ter que definir essas ações. Então, aqui, o que a gente precisa definir? Estabilização física. Se nós estamos falando que é bioengenharia, é porque eu não vou usar só planta. Então, eu vou precisar de estabilizar fisicamente. Então, eu tenho que pensar qual o problema, que tipo de tratamento a gente vai ter que fazer para a estabilidade física. Aí nós temos que pensar também na vegetação, e aí vejam bem, a gente tem que pensar na vegetação possível e adequada para cada área, como eu falei para vocês, nem sempre nós vamos conseguir colocar naquele barranco árvore, não vai ser adequado, né, eu posso colocar a árvore após o barranco, na mata ciliar, mas não ali naquele ponto do barranco que já está cedendo. Então, tem algumas situações em que a gente vai ver isso aí. Por exemplo, num talude de grandes dimensões, mas muito inclinado, numa beira de estrada, né? Vocês já viram plantio de árvores aí em talude de beira de rodovia? Maioria das vezes não, né? Normalmente são gramíneas ou leguminosas herbáceas, etc., que são essas espécies as mesmas espécies lá da adubação verde, mais ou menos a mesma coisa, muita gramínea, né, nesses casos lá. Mas, se a gente estiver falando uma mata ciliar, a gente pode ficar, né, em alguma situação, eu vou conseguir plantar sim, tá, espécie arbórea, mas nem sempre, tá. Bom, aí depois a gente vai analisar os materiais disponíveis no local, e quando eu estou falando de análise de material disponível no local, se eu pensar naquela de pequenas dimensões, eu posso ver se tem pedra, se tem madeira, né, se tem outros componentes, e inclusive o material vivo de propagação, porque vocês vão ver ali, a gente tem pouco conhecimento, infelizmente, né, eu estou aqui tentando fazer alguns experimentos sobre espécies nativas nossas que têm boa capacidade de brotação nessas condições, mas se nós tivermos aqui um elenco de espécies que a gente consiga trabalhar, eu posso coletar esse material, às vezes, na própria região, no próprio local. Então, a análise desses materiais disponíveis no local, ela é importante também. E, depois, com base nisso, a gente define a técnica que vai ser utilizada, tá? Aí, depois, implanta as técnicas e, na quarta etapa, nós vamos conduzir e monitorar. Então, isso aqui é igual qualquer processo de recuperação de áreas degradadas, só que lembrando que, nesse monitoramento, nós não vamos monitorar só vegetação e solo, nós vamos ter que monitorar essa estrutura física também, né, porque ela é um dos grandes problemas, certo? Então, pode ser em áreas grandes, a gente utiliza, né, tem que utilizar aí alguns outros elementos para avaliar a água, a filtração de água, porque isso afeta a estabilidade do talude, então tem algumas situações bem mais complexas, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira etapa nossa, é corrigir aquele barranco que está instável e desmoronando, e desbarrancando, com processo erosivo. Então, nesse desenho aqui, dá para a gente ver que eu tenho aqui essa parte achurada aqui, que seria o perfil original, né, todo desbarrancado, e aí o que a gente tem aqui? Fizeram um corte desse solo aqui, aterraram essa parte aqui e fizeram esse ângulo aqui, ó, o solo foi corrigido. Então, isso aqui é que a gente chama de reafeiçoamento para redução do ângulo de inclinação, porque aqui eu tinha, na condição original, praticamente 90 graus, né, nesse ângulo aqui. Então, a gente tem que reduzir esse ângulo de inclinação aqui, ele é básico, e deve ser de, no máximo, 45 graus, que é o que está aqui nesse desenho. Agora, pode ser que em algumas situações a gente precise que isso seja mais, um ângulo menor ainda, depende muito da estabilidade do solo, do local, aí isso cai lá para 30%, né, 30 graus, desculpe. E aí, então, uma vez feito essa correção do ângulo do talude aqui, com cortes e aterros aqui, aí eu tenho esse perfil construído, né, que é essa linha aqui.
Só que aqui em cima, a gente não deixa ele reto sem acabamento. O que eles propõem aqui que seria o coroamento, que seria o arredondamento dessa encontro aqui entre o talude e a parte externa ali do talude, parte superior. Então, aqui eles propõem que essa curvatura aqui, ó, isso aqui seja um arco, né, de um raio de 5 metros. Isso é para a gente saber o desenho aqui desse ângulo, desse raio, desse círculo aqui, dessa circunferência aqui, dessa parte. Então, isso que eles chamam aqui de coroamento do topo do barranco, para ele não ficar reto aqui, tá? Aproveitando aqui, gente, essa imagem aqui eu tirei dessa publicação aqui, que tem um livro, tá? Do professor Sutile Durlo, lá de Santa Maria. Esse é um grupo, né? O Miguel Durlo, acho que já se aposentou, o Sutile, que ainda está, que é coordenador do grupo lá, eles têm um grupo que trabalha bastante com bioengenharia, né? Então, assim, pensando nas universidades aqui de engenharia florestal, são poucos grupos que trabalham com isso, e esse pessoal aqui é um pessoal que trabalha já há mais tempo, tá? Então, eles têm um livro, tem uma segunda edição, e no campus virtual tem uma cópia que ele me enviou, que está disponível lá no campus virtual, uma cópia do livro deles. É a única publicação que a gente tem no Brasil de um grupo técnico, científico, sobre esse assunto, tá? Tem outros, eles têm outras publicações, e tem alguns encartes que a gente encontra, mas, assim, eu falo de livro mesmo publicado na área, com esse assunto é o deles, e está disponível lá, né, o próprio autor me encaminhou, já está disponível para vocês aí no campus virtual, para quem tiver interesse, ok? Bom, uma vez feito o ajuste do talude, né, nesse ângulo aí, máximo de 45 graus, a gente vai ter que corrigir agora. O que a gente percebe aqui é que esse é o nível da água, tá vendo? E com flutuações, então o que a gente percebe é que o impacto da água está causando esse desbarrancamento aqui, provavelmente. Então, aqui, esse ponto precisa de uma estabilização física, de uma estabilidade física, porque senão esse solo aqui vai continuar sendo carreado e o processo erosivo vai continuar. Então, de modo geral, a gente vai ter que dar uma correção aqui na base, tá? Eu estou falando muito de curso d'água, gente, mas nem sempre é curso d'água, mas aqui o nosso foco maior sempre vocês vão ver aqui que está muito relacionado a curso d'água. Então, aqui a gente precisa de um reforço físico, e aqui na parte de cima é a vegetação, tá? Então, a gente tem uma combinação aqui de sustentação física e vegetação, porque, igual eu falei para vocês, eu podia pegar isso aqui, pego aqui nesse ângulo, faço um muro aqui, ó, eu paro o processo erosivo, se conseguir parar, mas eu não tenho mais fluxo natural entre a parte aqui de cima do barranco e o rio. Eu fazendo isso aqui e conseguindo estabelecer uma vegetação aqui, vocês vão ver que esse fluxo volta ao natural, ok? Bom, esses esquemas, tem vários esquemas aqui que estão aqui na apresentação, são de um outro material, que é esse material desses autores, Eubanks e Meadows, de 2003, isso aqui é uma publicação do Serviço Florestal Americano, eu tenho também ele em formato digital disponibilizado para vocês aí no campus, tá? Sobre bioengenharia de solos. E nesse material aí, eles têm muitos esquemas como esses aqui, e eu peguei alguns, né, com algumas variações para mostrar para vocês, tá? Então, quem tiver curiosidade, né, quem tiver interesse, pode entrar lá nessa publicação, que vocês vão ver que tem muitos outros esquemas que eu não estou apresentando aqui. Bom, então, esse esquema aqui, que eles chamam de esteira viva, como é que funciona isso? O talude já está aqui ajustado para um ângulo aqui menor do que 45 graus, até eu acho, né, partindo daqui. Vocês vejam que aqui tem o fluxo de água, né, o movimento aqui de água. Então, aqui foi feito o enrocamento, então isso aqui é o uso de rochas, exatamente nesse ponto, que é o ponto de contato da água com o barranco aqui. A partir daqui, para a vegetação, eles usaram essas esteiras vivas, que ele está chamando, esses materiais aqui, ó,
de cores diferentes, isso aqui são galhos, né, de espécies que têm capacidade de brotar e enraizar, né, não só brotar, lógico, mas enraizar, e eles são colocados de uma forma, assim, a formar como se fosse uma esteira distribuída, assim, no talude. Então, você vai completar em cima do solo com esse material, com esses galhos que têm capacidade de brotar, que é essa esteira. Aí, junto aqui, a gente vai pegar tá vendo esse rolinho aqui, ó, mais escuro? Isso aqui é como se vocês vissem um feixe de material que brota também, né, que tá aqui, ó, é um feixe desse material que tem capacidade de brotação, mas já colocado no sentido paralelo ao fluxo da água, tá, perpendicular à declividade do barranco. Então, ele é colocado aqui, nesse ponto, aqui embaixo, logo após o contato com a água, nesse sentido, para emitir brotação e enraizar também. Aí já é outro material que tem capacidade de brotar. E aqui, ó, vocês estão vendo essas outras plantas brotando aqui com esse troncozinho escuro. Isso aqui é um outro tipo outra espécie que tem capacidade de brotar. Então, brotar de estaca. E por que isso é importante? É porque o trabalho de plantio, semeadura é muito utilizado, né? Plantio de mudas e etc. Vejam bem, eu tenho aqui um solo instável, muitas vezes reconstruído. Então, eu plantar mudas numa situação como essa, a muda pode ficar solta ali naquele solo mais superficial. Então, a estaca, ela ajuda porque você consegue introduzir a estaca no solo firme, né? Agora, temos que saber quais espécies têm a capacidade de brotar, o tamanho da estaca e etc. Então, vejam bem, aqui a gente tem exemplos aqui, ó, de brotação dessa esteira. Aqui também já tem brotando e aqui as estacas brotaram também. Então, essas estacas, sempre que possível, elas são usadas, vocês vão ver. Então, isso aqui é uma estaca de madeira, tá, gente? Madeira, estaca mesmo, lá da serraria, madeira morta, então esse é material inerte, né? Que é utilizado aqui para amarrar, para prender a esteira. Então, a gente distribui os galhos, finca algumas estacas e depois faz uma amarração em cima dela para esse material ficar sobre o solo. Tá? Então, isso que ele chama de esteira viva. E aqui tem um exemplo desse próprio material lá do Serviço Florestal, com a instalação dessa esteira. Então, a gente vê aqui, ó, curso d'água aqui, o talude corrigido. Esse rapaz está aqui terminando de colocar as estacas, mas as estacas não, os galhos, né? A gente vê aqui, ó, que tem galhos já distribuídos em toda a extensão. Essas estacas aqui, ó, são estacas de madeira feitas para firmar, então vocês estão vendo que tem uma linha de estaca aqui, ó, passando nesse sentido, aqui tem outra linha de estacas para lá, aqui embaixo dá para ver que tem outra linha. Então, aqui são as estacas de madeira que vão segurar os galhos, certo? Aqui embaixo, isso aqui, ó, é aquele feixe que eu falei para vocês de outro material que é colocado no sentido aqui paralelo ao curso d'água. Isso aqui, depois de pronto, a gente vê que foi jogado um pouco de terra aqui na base das estacas. Aqui também, esses feixes aqui, eles foram cobertos com um pouco de solo, né? E tem pedra aqui na base, fazendo enrocamento também. E isso aqui, ó, o resultado, tá? Então, a gente vê aqui, ó, essas brotações aqui na beira d'água são oriundas desses feixes aqui, certo? E essas brotações aqui em cima, distribuídas, aqui as estacas de amarração, tá vendo? Essas brotações aqui são as brotações da esteira viva, tá? A gente vê aqui algumas rochas aqui e vê lá do lado de lá também. Aqui, ó, que dá para ver mais. Esses pontos aqui são pontos de enrocamento, que não tem a vegetação ali, mas por quê? Possivelmente pode ser uma área de drenagem do ponto superficial aqui para o curso d'água, ou uma área que tem
tem que resistir muito mais a uma força da água, porque a gente o rio vai fazendo a curva, normalmente a água vai em tendência de ir reto, então ela vai impactando aquele barranco que recebe uma água direta. Então, muitas vezes a gente faz esse enrocamento nesses pontos. Ok? Então, esse é esse modelo aí, esteira viva. Tá? Aqui é um outro modelo que eles chamam de trança viva. Aqui já tem alguns componentes interessantes, por isso que eu selecionei só alguns. Aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui, ó? Um galho, um tronco com raiz, colocado nesse sentido. Então, ou seja, aqui tinha o problema do barranco, nesse ponto. Na base do barranco, ao invés de colocar pedra, eles colocaram árvores, base, né, do toco da raiz com uma parte do tronco. Então, isso aqui às vezes tem disponível na propriedade, se é uma área, por exemplo, florestal, que a gente iria cortar árvores, etc. Então, a gente pode usar isso aqui como proteção contra o impacto da água, e não as rochas, não o enrocamento. Aí, essa é a questão da trança viva. Aí, vejam bem, aqui tem um solo original aqui, e aí aqui, ó, o que eles foram fazendo? Vão colocando feixes de material que também tem capacidade de brotar, né? A gente percebe a dimensão, a diferença de dimensão do material, tá, gente? Isso aqui é como aquela esteira viva lá, é material que consegue material mais de menor diâmetro, muitas vezes material não lenhoso ainda, então por isso que depende muito da espécie que a gente consegue usar, e coloca um feixe disso aqui nessa extensão, cobre com solo, aí vejam aqui que são material compactado, tá? Depois coloca mais uma quantidade, põe mais solo, outras plantas para brotar, mais solo, outras plantas, mais solo. Então, a gente vai construindo o talude todo com material para brotar, mais solo, material para brotar, mais solo, né? E, além disso, aqui tem a colocação de estacas, tá? Então, aqui, por exemplo, eles estão falando dos diâmetros, né? Então, aqui são materiais vivos, né, galhos vivos aqui, com um diâmetro de 0,5 a 2 polegadas, tá? Esse material que é a estaca, que nós vamos ter que enfiar lá no solo mesmo, vejam que já é um material de maior dimensão, e aqui, ó, ele está dando um espaçamento entre as estacas, tá? É de 1 a 1,5 pés, não é isso? Então, são estacas próximas, às vezes, né, mas... E aqui, ó, tá falando, são estacas mesmo, vivas, né, mas que o interessante é que elas sejam fincadas aqui, né, mais profundamente, porque eu tenho um lençol da água na estação seca, né, seriam próximos aqui para conseguir desenvolver e absorver água. Então, esse é a trança viva. Esse outro aqui seria o enrocamento, que é a colocação de pedra, junto com o plantio de estacas, tá? Um plantio conjunto aí de estaca no meio das rochas. Vejam que esse aqui, as rochas são até tudo aqui, e quem fez o ângulo aqui foram as pedras, foram as rochas. Não foi o solo, né? O barranco, ele tem um ângulo de inclinação maior, né, que já existia, mas aí muitas vezes você não vai poder chegar a essa inclinação para cá, porque a gente teria que cortar aqui para diminuir esse ângulo. Então, quando isso não é possível, e se eu tenho um impacto importante de água aqui, eu posso fazer esse ângulo com rocha, né? Então, a gente faz o enrocamento, vejam que o enrocamento, ele protege desde aqui de baixo, tá? Que é o hip-rap, pode ser algum que já existia aqui, ou colocado para proteção desse ponto aqui. E junto, a gente faz o plantio das estacas, e aí, lógico, elas têm que chegar até o solo, mas no meio de pedra, tá? No meio das pedras juntos. Fala, nossa, mas será que isso dá certo? Olha aqui o resultado de uma
de um trabalho. Aqui, ó, o enrocamento aqui feito todo com pedra, né? Enrocamento é feito com pedra. O ajuste do declive aqui do talude feito com pedras, né? Com enrocamento, e as estacas fincadas aqui no meio. Vejam que são estacas grossas, né? Para suportar uma condição dessa, e elas têm que ser logo longas, porque elas têm que atingir lá o solo, né? Principalmente nessa parte superior aqui que vai ficando mais alto, e de um material que brota facilmente. Então, vejam como tem brotação de estaca em todo o local. Então, a princípio, a gente pode achar que isso aqui não vai ter uma condição de um ambiente vivo, né? Mas vejam aqui o resultado dessa mesma área 3 anos depois, tá? Então, eles fazem uma pergunta aqui, perguntando se a gente consegue ver uma pessoa na margem, e aqui eu vejo uma pessoa aqui, ó, na margem, e aí para dar uma ideia para a gente do tamanho que está essa vegetação aqui hoje, e toda ela oriunda dessas estacas que foram colocadas aqui para brotar, tá? Então, esse é um exemplo aqui daquele enrocamento com plantio de estacas. Aqui, a gente tem uma outra situação. Eu tenho esses feixes, tá vendo? É como se a gente fizesse um feixe de estacas, de material que vai brotar, né? De caules, né? Então, aí também vai depender muito das espécies, etc. Eles são amarrados, tá? Amarrados e colocados nesse sentido aqui, igual aquele lá que eu mostrei, paralelo ao curso d'água, né? Então, aqui eles falam em um diâmetro aqui dos feixes, né? E todos amarrados. E aí eles são colocados aqui nessa proposta, eles colocaram em 2 pontos, um aqui na base, né, do encontro aqui da água com o barranco, e outro aqui em cima. Isso aqui é uma estaca de madeira, né, para poder segurar, essa estaca aqui e essa aqui. Aqui eu tenho uma estaca viva também, uma estaca para brotação, né, que são essas estacas vivas aqui. Ele fala de espaçamento de 2 a 3 pés entre as estacas, né, um pé é 33, 35 centímetros, né, gente, eu sempre esqueço. E aqui, ó, o detalhe que ele põe aqui, ó, semeadura direta entre os feixes aqui, e eles colocam como opcional, e aqui, ó, a biomanta também como opcional. Então, esse conjunto aqui foi o que? Eles fizeram, colocaram a biomanta aqui, então, lógico, eles fizeram essa vala aqui, essa outra aqui, colocaram a biomanta para segurar esse solo. Na superfície, eles fizeram semeadura, tá? Depois colocaram esses feixes, né, nesse sentido, e completaram com solo, certo? Completa com solo aqui, e aí esse material vai brotar, essa estaca vai brotar, e as sementes também podem, se for colocado, podem germinar. Então, é uma outra combinação. Aí, se a gente pensar nisso aqui, está entrando o quê de engenharia? Nós temos aqui a biomanta. Se não fosse isso, a gente estaria só com o componente biológico. Mas o importante do conceito é essa correção de ângulo, né? E essa necessidade de sustentação, mesmo que seja do material que a gente vai colocar, necessidade de cobertura aqui do solo com biomanta. Esse é uma outra proposta que eles chamaram de escala de estacas vivas. Aí eles só usam nessa parte aqui, nessa porção, só as estacas. Aqui eles colocam que seria uma vegetação já existente, ou plantio, ou alguma outra técnica de bioengenharia, que pode ser, por exemplo, a semeadura com biomanta, né? Então, quer dizer, diferentes opções podem ser feitas aqui, mas o que é interessante aqui são essas estacas
vivas. Então, ou a área pode ser feita só com as estacas ou com outra conjugação. E aqui também, um detalhe, gente, é esse uso desses rolos de fibra de coco, tá? Então, isso aqui é um rolo de fibra de coco. Esse material aqui que eu mostrei para vocês, né? Existem lá alguns rolos desse material, então vocês vão pegar esse material enrolado assim, são rolos feitos de fibra, tá? E cheios de fibra aqui no meio também. Alguns deles não tem nada plantado, e outros vêm já com uma abertura para fazer o plantio, tá? De algumas mudas aqui nesse ponto. Então, esse seria o rolo de fibra de coco. Aqui no Brasil, um dos fabricantes deu o nome de Berma longa para esse material, né? Se vocês procurarem com esse termo na internet, vocês vão achar. E o que esse rolo de fibra de coco está aqui? Ele está sendo usado aqui no ponto da água aqui no solo, aqui estaca para poder segurar, e aqui são 2 rolos, né? Então, o que eu tenho nesse aqui? Os rolos de fibra de coco, no outro eu tinha pedra, com enrocamento. Então, assim, as questões vão variando. Isso aqui vai entrar em processo de degradação. Então, se é uma área que tem muito impacto aqui, possivelmente eu teria que fazer com biomanta, com enrocamento. Só que esse material aqui, até que a vegetação aqui se estabeleça, ele vai estar vivo aqui ainda. Vai estar inteiro aqui ainda. Então, tem algumas imagens depois. Então, isso aqui é uma proposta que poderia variar em relação ao enrocamento. Esse aqui são só postes vivos, esses não chamam de estaca, porque eles chamam de poste, que é um diâmetro maior, tá? Então, é um diâmetro maior, então eles chamam de 3 a 6 polegadas de diâmetro aqui, de 7 a 20 pés de comprimento, né? E falam aqui a altura ficaria aqui no nível mais alto da água, para poder ter brotação. Aí você fala, nossa, mas está plantado dentro d'água. Então, a importância da gente escolher as espécies certas, né? Então, as espécies a serem utilizadas aqui a gente tem que ter. Como que eu usaria esses que eles chamam de poste? O outro era estaca. Porque aí o diâmetro do material que brota. Então, algumas espécies brotam a partir de um diâmetro maior do galho. Outras brotam a partir de diâmetros menores. Então, assim, a gente tem que conhecer as espécies, que tipo de material que consegue brotar, para a gente poder ver a aplicação, tá? Esse outro esquema aqui, eles colocaram aqui o rolo de fibra de coco com um plantio aqui em cima, né, de plantas herbáceas, o afeiçoamento do talude na inclinação, as estacas aqui também de espécies para enraizar, né? Então, e aqui também pode ser material oriundo de semeadura, de hidrossemeadura, de semeadura com biomanta, enfim, uma combinação aí que a gente pode ter de diferentes condições. Aqui, isso aqui, ó, é um exemplo do tipo de rolo, né, de fibra, com uma outra camada aqui em cima, com as aberturas para fazer o plantio de mudas, né, de espécies herbáceas. Eu posso ser muda, eu posso semear também só aqui, tá? Então, assim, são métodos de construção variáveis, né? Então, aqui é fibra de coco e se só enrola uma outra camada por cima e esse aqui já fica com uma abertura em cima e aí você tem que amarrar com o material aqui para poder ficar mais protegido, mas tem que ser tudo biodegradável, né? Esse outro aqui, ó, é uma seção de raiz, né? Colocado aqui nesse sentido, no caso que eu falei, em vez do enrocamento, põe o sistema radicular aqui para cima, mas aqui, ó, ele colocou também um tronco no mesmo sentido do rolo de fibra de coco, tá? No sentido paralelo ao curso d'água. Aqui tem a opção da biomanta também,
né? E aqui os postes ou estacas vivas, né? E aqui eles falam das dimensões e tudo, isso é lógico que tem vai ter muita relação com as espécies que a gente está tratando, a largura, o tipo de solo, enfim. Bom, então lá naquele material vocês vão encontrar outros modelos, tá? Eu não pus todos, lá tem vários esquemas. Aí eu quis colocar aqui para vocês algum exemplo mais visual aqui, pronto, e esse aqui é material feito também pelo grupo lá de Santa Maria, do professor Fabrício Tille. Eu retirei essas imagens, essas informações desse blog deles aqui. Então, o que eles têm aqui, ó? É uma parede de um ribeirão, que lá no sul eles chamam de arroio, né? Então, o arroio Guarda-Amor, que fica nesse município aqui de Faxinal do Soturno, isso é uma aplicação antiga, tá vendo? 2002. Então, eles tinham, qual que é o problema deles aqui, ó, que eles diagnosticaram? Era um trecho suavemente curvo, aqui, né, com seu raio externo formado por um talude instável, que é esse aqui, então, se é raio externo, então a gente sabe que o rio está descendo nesse sentido aqui, né, de lá para cá. O solo de origem flúvica, de origem fluvial, normalmente sedimentar, ele forma um barranco muito estratificado, com 4 metros de altura, em média, e em torno de 40 metros ao longo da margem direita. Então, a proposta deles era a construção de um modelo que chama parede Kreiner. Tem simples, tem dupla, então a parede Kreiner simples, vegetada com feixes e estacas vivas, e plantio de mudas e gramíneas na parte superior do talude. Então, eles vão fazer essa parede aqui, certo? E depois, na parte superior ali, vão plantar mudas. E aqui também tem a semeadura. Vejam que é uma inclinação que ficou maior. Então, vocês vejam que essa parte aqui, ó, que não é de pedra, eles fizeram de madeira, que é essa parede Kreiner. E depois um talude que ainda se mantém bem inclinado. Então, esse material aqui tem que ter uma sustentação muito boa aqui embaixo, tá? E essa é a parede Kreiner, essa é a parede Kreiner dupla, do mesmo grupo, mas em outro rio. E aqui a gente vê, eles falam que um barranco de 2 metros de altura, então a parede Kreiner trata disso aqui, ó, aqui dá para ver a construção da parede, né, que ela vai subindo, mantendo um ângulo de inclinação para o lado de cima aqui, mas vocês vejam que não é muito inclinado, tem toda a sustentação por troncos, isso aqui deve ser eucalipto, e aqui, ó, vejam, quando eu falei que precisar de metal, arame, é porque a gente precisa muitas vezes para fazer essas amarrações das peças. E aqui são os feixes vivos, tá? Isso aqui, ó, esses feixes aqui, que a gente usa para vários daqueles feixes que eu mostrei nos esquemas lá. Então, é esse tipo de material aqui, que formaria daqueles feixes de material para brotar e enraizar, tá? Então, esse aqui que eles falaram a proposta, construção de uma parede Kreiner dupla vegetada com feixes vivos, ok? E olha o resultado, com 2 meses e com 3 meses. Então, assim, esse material é uma espécie que brota e enraiza muito rápido. Com 3 meses a gente já tinha praticamente a madeira já está sumindo aqui, né? Essa madeira, com o tempo, vai entrar em decomposição, mas até lá a estabilidade do restante da área foi alcançada. Então, essa é a proposta. Aqui, ó, é uma esteira viva, igual aquele modelo que a gente viu lá no material do Serviço Florestal Americano, só que aqui feito, aqui lá no pessoal de Santa Maria também, enrocamento na base, a gente está vendo aqui já um pouco de pedra, depois aqui a gente vê também nessa outra foto. Eles já tinham distribuído aqui o material da esteira, né?
Aqui ele estava batendo as estacas, que são essas estacas aqui, que passaram por uma amarração aqui para poder não escapar a esteira. E aqui, com 2 meses, o material já muito brotado, né? Já com brotação e possivelmente enraizamento. Tá? Então, é a construção de uma esteira viva com o uso de pedras para proteção da linha d'água, que dá para a gente ver aqui. Aqui uma outra parede Kreiner com esteira viva também, tá? Então, aqui a gente vê, ó, a gente pode observar essa cerquinha aqui, ó, caída, essa planta aqui, ó, essa árvore aqui, né, é a mesma dessa aqui, tá? E aí a gente vê aqui, ó, a situação inicial como era, um processo constante de desbarrancamento, né? Aí eles já aqui entraram com a parede Kreiner nessa posição aqui embaixo, né? Então, veja que eles estão fazendo ela bem aqui embaixo, ó, aqui mesmo, quase que no leito da água mesmo, que começa a construção dela aqui para cima. E, olha lá, o esquema é madeira nesse sentido, suporte nesse sentido, outra aqui, e às vezes você vai colocando, vai preenchendo com terra, né, com o próprio solo, e também vai colocando os feixes vivos para irem brotando. E aí, aqui para cima, então, tudo aqui embaixo tem a parede Kreiner, tá aqui atrás, aqui, enrocamento aqui, e ainda estão colocando esteira viva, tá? Então, aqui, ó, aquela mesma árvore que eu falei para vocês observarem, a ela aqui, né, já cresceu um pouco aqui, ó, lá a gente estava vendo só a parte de baixo dela, né? E aqui, então, com 4 meses depois, olha, dá para ver aqui ainda as peças de madeira aqui, ó, na linha de base aqui, e a vegetação toda estabelecida a partir da esteira viva e das plantas dos galhos dispostos ali nos feixes. Aqui tem vários outros exemplos, vocês me desculpem, aqui está sem fonte das imagens, mas são várias imagens, né? Então, olha aqui, ó, construindo uma parede Kreiner também, aqui, ó, eles colocando aqui os feixes vivos, aqui onde eles vão conseguir brotar. Vejam que aqui tem uma declividade, né, mais elevada. Aqui também uma declividade mais elevada, e tanto que tem aqui, ó, madeira aqui é usada meio que como um retentor de sedimento, bastante semelhante a isso aqui, ó, vejam bem, isso aqui é uma parede Kreiner, até lá em cima, tá vendo? Em todo a encosta. Muito trabalhoso de ser feito, mas possivelmente aqui a gente tinha um grande problema, né? E aí tem aqui embaixo já, ó, nesse sentido aqui, e aqui no modelo mais inclinado, que vai no final ficar mais parecido com isso aqui. Aqui, ó, a gente tem já uma estaca brotando aqui, possivelmente foi semeadura ou feixes vivos também, que podem ter sido colocados aqui em cima, mas a gente vê aqui uma estaca brotando, ó. Então, aqui embaixo, na parte de baixo toda, até lá na frente, tem estacas para brotação. Então, uma combinação aqui, ó, enrocamento, parede Kreiner, semeadura e estaca brotando. Aqui, quando eu falo para vocês, às vezes, o que for possível, olha isso aqui, ó, isso aqui é bem mais simples, né, mas que pode funcionar. Aqui embaixo tem rocha, e se vocês verem, parece que tem rocha ensacada, tá? Então, que seria um tipo de gabião, daquele que eu comentei com vocês. Já vi gabiões normalmente retos, retangulares, mas eu já vi também como se fosse um rolo, daquele rolo de fibra de coco, só que feito de tela com rocha embaixo. Eu já vi isso sendo usado justamente em beira d'água, porque não dá para você cavar muito para colocar os gabiões na sequência.
Então, muitas vezes, uma estrutura como essa aqui auxilia muito, e depois aqui, ó, com estaca aqui para segurança, aqui também. Possivelmente, isso aqui são galhos que estão brotando de material que foi disposto aqui. Aqui dá para ver que é um feixe, tá vendo? Um feixe de material grosso. Então, a gente tem aqui algum material que pode ser para estruturar e outros para brotar, né? Então, a gente vê a amarração aqui, ó. Aqui tem amarração. E aqui, completando com solo, provavelmente do local, que tem muita pedra. Então, assim, a gente tem uma estrutura como essa que parece bem mais simples do que uma estrutura dessa aqui. Né? Então, tudo vai ser feito de acordo com a situação de cada local. Aqui, ó, a gente tem uma margem longa ali, né? Com esse tipo também de parede construído com madeira. Aqui a gente vê no meio pedras, né, rochas. Aqui em cima, feixes vivos com brotação, dá para ver a amarração. Aqui também, na parte de baixo, com certeza, tem feixes de material para brotação ou estaca. Né? Aqui dá para ver um casal de marrequinha aqui, ó. Né? Então, significa que a qualidade da água deve estar razoável. Então, vocês vejam que aqui, ó, é uma forma contínua aqui de se fazer, combinando vários materiais. Aqui uma beira da estrada mesmo aqui, né, então tem enrocamento, possivelmente porque precisava por causa da água, e uma parede também feita de madeira, mas já está vegetada, tá? Feita de toras e já vegetada. Então, assim, de modo geral, é isso aqui que a gente vai ter para combinar. Material para vegetal. De modo geral, vai ser semeadura ou estaca ou aqueles feixes vivos. Por que isso? Por causa da facilidade do local, do trabalho no local. Vocês vejam que em vários locais aqui não tem jeito de plantar muda, então você tem que dar um outro jeito aqui para conseguir a vegetação. Esses materiais, o mais natural possíveis, né, pedra e madeira, então, assim, daqui a pouco, com a vegetação crescendo, passa a fazer parte do ambiente com facilidade e cria um ambiente natural, né, na margem do córrego. Esse aqui do lado esquerdo parece ter biomanta, dá a ideia de que aqui tem biomanta, se tem, pode ter sido feita a semeadura ali. E aqui são os gabiões, então eu coloquei isso aqui porque os gabiões, tem um tipo de gabião que eles chamam de colchão remo também. Os gabiões, se eles forem usados sozinhos, igual nós temos aqui, primeiro como eles são feitos, né, são telas costuradas aqui, isso aqui cheio de pedra, né. Os gabiões, eles são estruturas que, se usadas sozinhas, não são parte da bioengenharia. Então, isso aqui que nós estamos vendo, né, parece ser um estuário aqui, ou é um rio muito largo, ou a gente já está na parte do estuário marinho ali. Então, a gente tem aqui, ó, gabiões, temos provavelmente um processo erosivo grande, você vê que é um comprimento bastante grande, e aqui é só gabião. Então, isso aqui não é bioengenharia. Eu poderia ter gabiões sendo utilizados com bioengenharia, mas não é isso aqui, tá? Então, isso aqui para deixar bem claro para vocês que isso aqui não é bioengenharia, isso aqui é engenharia utilizando os gabiões com processo erosivo, provavelmente foi eliminado, mas não houve condição aqui para estabelecer a vegetação em conjunto, possivelmente pela dificuldade de conter um processo erosivo em algumas condições aqui, tá? Bom, é isso sobre bioengenharia. Tem gente aí ainda? Tem, né? Alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre a bioengenharia? Eu vou mostrar outros exemplos para vocês na parte seguinte agora, que é da região lá do Rio Doce. Oi. Bambu pode ser usado? Pode. Bambu tem uma boa capacidade de brotação e enraizamento, né? Então, ele pode ser utilizado, sim. Eu já vi muito em bambu o pessoal utilizando dentro de vossoroca, tentando fazer barreiras, né, para segurar. Então,
usando o bambu para brotar. A gente só tem que tomar cuidado com o bambu, porque ele pode virar um invasor, né, da área, tipo, dependendo do bambu. Agora, por exemplo, eu já vi muita experiência do pessoal utilizando bambu dentro de vossoroca, mas sem fazer nenhum ajuste de talude. Aí, o que o pessoal acaba usando? Mais para segurar o solo que vai descendo, que vai saindo. E aí, talvez, se fizesse um ajuste de talude, conseguisse um efeito muito mais interessante, mas a gente sabe que é difícil, vossorocas normalmente são em propriedades rurais, o custo fica muito alto, teria que fazer, para você fazer corte e reformular o talude de uma vossoroca, muitas vezes vai afetar muito mais área acima, às vezes pode ser área urbana, é bastante complicado. Então, o pessoal às vezes usa, mas sem fazer conseguir conter a parede. Mas o bambu, ele sim, tem vários bambus que podem ser usados sim. Eles têm, né, como tem um sistema radicular depois fasciculado, é interessante. Ok, obrigada. Ok. Alguma coisa a mais? Não? Tem, as espécies usadas geralmente são gramíneas no começo? Lidiane, você me fez uma pergunta que vai ser a tarefa de vocês, tá? A tarefa de vocês dessa aula vai ser quais as espécies são mais utilizadas na bioengenharia. Tanto na semeadura, que aí a gente tem um predomínio de gramíneas, no caso, mas também aquelas espécies que podem ser utilizadas para brotação de estacas, em estacas e postes, e aquelas outras de brotação dos feixes, que inclusive pode ser o bambu, como você falou lá. Então, depende muito do objetivo, do local. Então, quando é feita a semeadura, na maioria das vezes, ou se usa gramínea ou aquelas leguminosas de adubação verde, né? Então, se usa muito crotalária, é muito comum a gente ver em beira de estrada aí, em hidrossemeadura, crotalária nascendo, tem umas outras espécies de leguminosas que são sempre bastante interessantes. Mas muita gramínea também. Tem uma espécie muito interessante de gramínea, que vocês devem encontrar ela nas buscas de vocês, que chama capim vetiver. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma gramínea exótica, não é do Brasil, mas ela tem uma capacidade de crescimento do sistema radicular de até 2, 3 metros de profundidade. Então, ela cresce em muita profundidade. Eu consegui uma muda, consegui fazer a reprodução lá no viveiro, vou utilizar agora nesse experimento que eu falei para vocês da Ana ali nos taludes. Então, o capim vetiver tem essa característica de crescer muito, é uma raiz muito grande. Vocês provavelmente vão achar na busca que vocês vão fazer aí para mim, a indicação dele. E aquelas espécies, as estacas, ou são árvores ou são arbustos, né? Mas aí depende muito do que vocês, de onde a gente está fazendo, é aquilo que eu falei para vocês, depende muito do local, né? Mas essa questão das espécies é o trabalho de vocês, a tarefa dessa aula, né? Eu vou pedir para vocês uma busca com a indicação das espécies, né, que vocês acharem aí na literatura, sendo utilizadas em propostas de bioengenharia, tá? Com as diferentes usos, gramínea, herbácea, usa como semeadura, essas aqui pode usar como aqueles feixes, né, para brotar, a outra utilizada como estaca, então, tanto exóticas quanto nativas, tá? Que é o que vai ser a tarefa de vocês. Fernanda, se tem a possibilidade de adiar um pouco. A atividade de seleção de espécies? Fala aí, Fernanda. Isso, é isso que a gente fica na dúvida. Essa atividade também é para fazer em grupo ou individual? Não, essa é individual. Ah, tá.
É porque tá um pouco apertado, Tá? eu tô achando, tá um pouco apertado junto com os outros 2 questionários. Tá. Como é que estão as datas? Não sei de cor aqui. Tá um para dia 30 e outros 2 para dia 31. Ah, tá. Ah, eu posso entrar lá e adiar um pouco. Não quero apressar vocês, apertar muito, porque eu sei que vocês estão, né, nós estamos aí todos meio perdidos com o tempo, né, a gente não estava acostumado a trabalhar nesse formato, e aí eu sei que vocês estão tendo aí dificuldade de ajuste de horário de estudo, né, eu entendo que nós estamos todos aí no mesmo barco. Eu faço isso sim, eu entro lá e adio um pouco. O quê? Uns 4, 5 dias, gente, de adiamento? Porque depois já vai entrar esse de hoje, já vai ficando apertado. Acho que tá bom já. Tá. Então tá, eu vou adiar lá para vocês. Tá? Obrigada. Ok. Bom, vamos lá então ver a outra parte da apresentação. Vou interromper essa gravação